Bom dia, um feliz sábado a você que está nos acompanhando, graça e paz. Que bom tê-lo aqui conosco, né? Depois dessa semana de trabalho, alguns ainda estão em casa. Que o meu desejo para você nesta manhã, para este dia, é que o Espírito Santo de Deus se faça presente na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, e que o Eterno possa nos esconder debaixo das suas asas. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse sábado. Durante a semana, nós estudamos o nosso estudo, nós estamos na lição 7, que nós estudamos durante esta semana com o título Idioma, Texto e Contexto. Lembrando que nesse trimestre nós estamos falando sobre as Santas Escrituras, a Palavra de Deus. E todas essas gravações que nós fazemos aqui, essas transmissões, você pode assisti-las em casa, no nosso canal do YouTube, tá? Tá tudo lá no YouTube. Se você não teve a oportunidade de nos acompanhar, quiser acompanhar, então fica aí a opção para você, o canal da igreja aqui de Jardim Paulista, no YouTube. Lá você vai encontrar então todas essas transmissões, lições da Bíblia que nós temos feito até aqui, tá certo? Bom, nesta manhã, o Henrique, nosso instrutor bíblico, está conosco aqui mais esse sábado, é o nosso parceiro aqui dos sábados. O Tony, que esteve conosco aqui, ele atua como ancião lá no Jardim São Sebastião de Montemor, aí no distrito do Jardim São Sebastião de Hortolândia. Ele se faz presente aqui mais esse sábado conosco. Obrigado, Tony. Se faz acompanhado da sua esposa da Flor, ela cantou aqui no sábado passado. E hoje quem canta é a irmã Maria Salles. Ela é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim São Bento, ali em Hortolândia. E não é coincidência nenhuma que a Maria Salles, ela é irmã da Flor, que cantou sábado passado, e cunhada do Tony. É familiar isso para você? Muito bem. Então ela vai trazer a mensagem musical para nós nesta manhã. Que Deus o abençoe de coração. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas. Eu já
vez queremos cumprimentar a todos os nossos telespectadores. Bom dia, um feliz sábado. E já começamos a falar da ação, né? Deus Shaddai, o Deus grande, Deus todo-poderoso, uma palavra que tem vários simbolismos para descrever o Deus de paz, o Deus de amor. Obrigado a você que nos acompanha através do Facebook, a mais uma lição da Escola Sabatina. Agradecemos a irmã pela bela mensagem musical. Também grato mais uma vez pelo irmão Tony que está aqui conosco. Vamos dividir mais uma vez esse estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos ainda nos tempos de pandemia e por isso nossa lição aqui da Igreja do Jardim Paulista online, para aqueles que quiserem, puderem, divulguem mais esta ferramenta para que não nos sintamos tão distantes uns dos outros. A hora é de unir e não nos espalharmos, queridos. Então, se você conhece alguém, lógico, nem todos têm um aparelho para que possam estar conectados, mas se você tem essa oportunidade e quiser divulgar ou faça, nós estaremos aqui gratos pela sua disposição. Vamos orar? Santíssimo e bondoso Deus, gratos somos por mais esta oportunidade e temos de abrir a Tua Palavra, quando sabemos que muito em breve ela será retirada de nós, e somente aquilo que estudamos, aquilo que buscamos e aquilo que praticamos ficará em nossas mentes gravadas através do poder do Espírito Santo. Vivemos, Senhor, os últimos dias desta terra. Não sabemos se o Seu Filho virá no nosso tempo. O sonho é que sim, mas caso Ele não venha, que possamos continuar firmes na promessa do aguardo da breve volta do nosso Salvador. Abençoe nosso estudo, que Teu Santo e Bom Espírito continue conosco e que Ele, o mesmo, nos ilumine, nos capacite e seja o nosso professor, o nosso diretor, o nosso consolador neste momento e em todas as nossas vidas. Obrigado por aqueles amigos e irmãos que nos ouvem. Derrame sobre eles uma bênção especial também e ajude-nos a cada dia nos preparar para o breve encontro com o Senhor. São bênçãos que nós lhe suplicamos com perdão dos nossos pecados, no santo e sagrado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, idiomas, ou idioma, texto e contexto. Tudo isso falando da palavra de Deus. Um texto fora do contexto vira um pretexto, já estudamos isso. Mas o bom é que a palavra de Deus, seja em qualquer idioma, seja em qualquer parte do mundo, abraçado o seu contexto, teremos a lição que tanto precisamos. E é interessante que a Bíblia foi traduzida para mais de 2.500 línguas, idiomas, e o mais interessante é que o mesmo versículo em português, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação que não seja por Ele, este mesmo verso ele vai falar, seja no aramaico, seja no grego, seja no inglês, seja no alemão, seja no turco, seja em qualquer língua. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que a Bíblia foi dada com um único propósito para mim e para você, para que conheçamos esse Deus e através desse conhecimento por sua palavra, nos acheguemos a Ele, entreguemos as nossas vidas e através daí andemos com Ele até obtermos a nossa salvação. Esse é o contexto, esse é o texto, e esse é o anúncio em qualquer idioma, em qualquer fala, em qualquer língua.
Deus atrás do homem, atrás de mim e de você para nos salvar. Eu queria pedir para o irmão Antônio que ele lesse para nós o verso para memorizar desta semana, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 26. Ok, mas antes, porém, eu queria agradecer aos nossos internautas, aquelas pessoas que realmente estão assistindo essa programação, que Deus possa abençoá-los. E queria agradecer ao irmão Marcelo, que nesse sábado vai estar participando de mais uma classe da Escola Sabatina, com o irmão aqui, Henrique, né? Então a gente está feliz e que Deus possa abençoar a todos, que nós possamos aqui estudar realmente aquilo que vai passar nesta manhã. E vamos para o verso para memorizar, então. Ele está em Deuteronômio 31, 26. Ali, a Santa Palavra nos diz o seguinte: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. O sentido de ter a lei de Deus diante de mim e de você, para que ela possa nos guiar e, sobre qualquer circunstância, ser um testemunho ao nosso favor ou contra nós. Aí vai depender de como a utilizaremos. Interessante, irmão Henrique, que o Senhor, quando ele fala a Moisés, havia todo um contexto nesta época, porque Moisés ele já havia cumprido a sua tarefa de guiar o povo até o deserto, e naquele momento, então, ele sabia que faltava pouco tempo para ele falecer. E aí, então, o que ele coloca assim, ele de 7 em 7 anos, eles tinham as festas dos tabernáculos. Nessa festa dos tabernáculos, eles colocavam toda a lei diante das crianças, dos adultos e dos forasteiros, todas aquelas pessoas que viviam no meio do povo de Israel. Então é interessante que ali ele queria confirmar esse conceito, mas queria também colocar este livro do lado da arca, para que sempre eles pudessem ter aquilo como testemunha contra. Você quer que é contra, não é a favor. Então, cada vez que eles fizessem algo errado, aquele livro estaria ali para testemunhar contra. E de 7 em 7 anos, eles tinham aquela festa dos tabernáculos, onde era repetido toda a lei para o povo. Então, e você imagina que uma criança nascia com 1 ano, com 9 meses, daí de 7 anos, ela já aprendia as primeiras palavras do livro da lei. Quer dizer, Deus tinha esse cuidado, e aí você vê o cuidado de Deus com o ser humano, que já fazia questão que as crianças já crescessem com esse ensinamento, né? Isso é importante, né? Veja, falando um pouco da compreensão e falando um pouco disso que o irmão acabou de falar, se tão somente eu ler esse verso e aplicar o contexto, mas que Deus é esse que quer usar uma coisa contra mim, veja, quando Moisés escreveu, e ele escreveu o livro de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, supostamente Jó também, mas isso é uma outra história. O que nós temos que entender são duas coisas principiantes: em qual contexto ele escreveu, e após ter dado essa revelação, como ele transmitiria essas mesmas palavras que escrevia para todas as gerações. O que eu quero dizer com isso? Quando nós lemos o contexto do povo de Israel, desde a saída do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, é interessante que, após um grande milagre, e Moisés descreve isso, depois de ter aberto as águas do Mar Vermelho, após chegar ao deserto, qual foi a primeira coisa que o povo fez? Murmurar contra Deus, e ainda dizer, por isso que ele vai escrever mais na frente, ele vai dar essas palavras para que o povo não se sirva contra eles, caso eles venham fazer a mesma coisa. Eles olham para Moisés e dizem assim: olha, não temos comida, não temos nada para comer.
Bom, você nos tira do Egito para morrer no deserto. E veja o que eles dizem após ver a providência e a mão de Deus os livrando do faraó. E eles olham para Moisés e dizem as seguintes palavras: olha, antes fora melhor estar no Egito do que estar aqui para morrer de fome. Deus, conhecendo a rebeldia do povo, pede para o povo, para Moisés, escreve: Moisés, coloca diante da minha arca como aliança, porque eu sei que esse povo vai esquecer. E quando eles fizerem aquilo que eu não pedi, esteja diante dele contra testemunho perante eles a aliança que eles fizeram, que eu fiz com ele. Por isso, queridos, que a Bíblia tem que ser lida no seu contexto. É lógico que você pode ler Deuteronômio, mas se você voltar no livro de Números, você vai ter todo esse contexto de toda a história, de toda a trajetória do povo de Deus. E aí nós vamos entender o contexto dado pelo texto. Por isso que tem que haver compreensão das Sagradas Escrituras. O irmão mencionou sábado passado, né? Não adianta abrirmos a Bíblia como um oráculo. Bom, vamos lá ver o que Deus vai falar para mim. E atirar o Jonas ao mar. E se você não sabe nadar, você vai pedir para que alguém te atire no mar, o que vai acontecer? Então veja, tudo tem um contexto atrás do texto. E dada a compreensão do contexto pelo texto, você vai ter todo o conteúdo da história. Então não use a Bíblia como oráculo, porque ela não é isso, mas ela é a palavra de Deus viva. E quando você a lê, a estuda com humildade, como já falamos, com espírito de contrição, Deus vai revelar-se a você e a mim, dizendo o caminho. Eu não sei quantos já se encontraram perdidos quando tentaram utilizar a sua própria mente e dizer: não, eu já conheço o caminho, não preciso de uma alternativa nos dias de hoje, que temos aí tantos GPS, né, tantos aplicativos para nos dirigir, como o Waze e outros. E você confiou na sua própria mente, chegou no determinado e você esqueceu da bifurcação, se era para a esquerda ou para a direita. Quando nós temos a palavra de Deus como nosso guia, fazendo a verdadeira compreensão, quando chegarmos diante das bifurcações da vida, Deus vai nos direcionar para qual sentido ir. Se para a direita, se para a esquerda, se seguir em frente. E não teremos dúvidas, se tivermos a verdadeira comunhão com a sua palavra, de que a voz do Senhor nos falando, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Interessante que Deus tem dirigido a palavra dele por longos e longos anos e eras também. No século XV, Deus inspirou Gutenberg para criar a imprensa. E através de alguns materiais, ele estudando muito tempo, ele acabou criando uma impressora, era de chumbo, então era detalhado algumas letras ali, e eles faziam aquela impressão, e a partir daquele momento, então, em que Gutenberg começa e cria a imprensa, Martinho Lutero vem logo depois, associado a esse trabalho de Gutenberg, e aí as publicações de Martinho Lutero elas começam a andar por todos os países, quer dizer, Deus no controle da história. Os livros eles conseguiram ser editados mais rápido, as impressões mais rápidas, graças a essa descoberta de Gutenberg, esse alemão, de 1300 a 1400, 1430 a 1440, ele criou uma imprensa. E isso favoreceu para que as escrituras elas fossem editadas rapidamente, porque até então eram feitas em papel, não eram feitas em couro. E o couro, ele tinha que ter aquele cuidado de não errar. Então as pessoas tinham que estar bem para escrever, porque se
se errassem, perdiam as escrituras, perdiam o couro, e era caro ainda. Então alguns escritos foram descobertos no Mar Morto, porque eram escritos em couro também, aí eles se mantinham. Imagina se fosse em papel, nós não teríamos. Então Deus sempre teve um cuidado muito especial em todas as eras, para que a Bíblia pudesse chegar até nossos tempos assim, intacta, com toda a parte histórica, tudo realmente completa, para que chegasse a nós. Uma coisa que é interessante, quando eu e você lemos a Bíblia, temos um adicional, né? Uma palavra-chave, um dicionário, porque muitas vezes determinadas palavras, e os autores usaram para o seu tempo, né? É lógico que algumas coisas estão bem alusivas, bem claras. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do bom Senhor, eu e você entendemos, nós somos os expertises na agricultura, nós entendemos um pouco do que é plantar e jogar a semente na terra. E quando ele começa a descrever que uma caiu em solo arenoso, a outra caiu entre as pedras, entre os espinhos, e uma caiu em solo bom, e germinou, e deu a 10, a 100, a 1000. Nós entendemos plenamente. Mas determinadas algumas palavras que Moisés utiliza, falando do Shekinah, falando do tabernáculo, da presença de Deus, muitas vezes ele usa determinadas palavras ou figuras de linguagem do grego, que muitas vezes para nós, quando lemos apressadamente, aquilo passa-se como uma leitura superficial. E como bom se você tiver, se você puder, ter um auxílio, uma Bíblia numa outra versão, um dicionário. Você não vai precisar fazer línguas, olha aquele mais absoluto intelectual, dizer, olha, agora eu preciso aprender o grego ou o aramaico para fazer a verdadeira interpretação. Não é isso que nós queremos dizer, né? Como o irmão citou com relação à história. Para quem estudaram a história, é difícil entender a sequência de Martim Lutero. Mas quando você vai para a história, os livros de histórias, os alunos, aqueles que estudaram, falam sobre não só a história de Lutero, como se deu a Inquisição, a imposição da Inquisição, e por que Lutero foi um dos grandes reformadores, qual era o intuito de Lutero. Então são essas coisas que vão nos facilitar o entendimento e a compreensão da palavra de Deus. Porque muitas vezes eu olho e falo, tudo bem, mas o povo foi cativo. Mas qual foi o intuito de que esse povo fosse cativo, se Deus é um Deus de amor? E aí você volta na história, e aí você vai lá, que Deus guiou o seu povo, liderou suas tribos, chegou até José. José foi escravo no Egito. E depois que José morreu, o faraó não reconheceu mais o povo de Deus e o escravizou. E aí você tem todo o contexto da história. Então veja, por isso que a palavra de Deus e a lição dessa semana trouxe uma coisa muito importante, falando do contexto e não só do texto. E além disso, seguirmos as palavras e seu significado. Como já falamos, a irmã cantou aqui, falando a respeito do grande Deus. E uma outra palavra muito usada, que muitas vezes passamos a perceber quanto ao seu contexto, é quando usamos a palavra shalom. E essa palavra não só tem o seu contexto de paz, mas quando lemos a palavra de Deus, vemos a palavra no seu todo. Shalom significa um conceito de plenitude. Talvez para Abraão, quando estava com seu espírito conturbado, Jacó, quando se sentiu perseguido pelo seu irmão Esaú, dado a troca de primogenitura, a venda da primogenitura, e quando Deus acalma o seu coração e ele pronuncia essa palavra, olha, tenha tranquilidade plena. E a palavra de Deus diz, quando Deus nos dá a paz, é uma paz que excede todo o entendimento. O que é exceder todo o entendimento? É que
preenche o vazio que está entre mim e você, nós não precisamos de mais absolutamente nada. É pleno. Esse é o contexto da palavra. E é isso que a palavra de Deus quer trazer para nós. Então, amigos e irmãos, não se leia a palavra por ler, mas entendamos o seu contexto na sua essência, para que possamos extrair muito mais daquilo que imaginamos. E lógico, não vá à palavra de Deus com os seus pré-concebidos conceitos, mas vá à palavra de Deus aberta, com o intuito de conhecimento, para que ele fale ao meu e ao seu coração. É interessante, irmão, que a palavra shalom, no grego, ela significa bom dia, mas também ela significa boa tarde, ou ela é um desejo que a pessoa seja próspero, seja abençoado, é uma harmonia. Então, e é um bem eterno ali. Então, quando se diz shalom e se busca no original dela, a gente sabe que é muito mais profundo que paz. A gente está abençoando alguém, está fazendo com que aquela pessoa, desejando para aquela pessoa que ela tenha um bom dia, que ela seja feliz, que ela tenha eternidade, enfim, nessa palavra se expressa ali muita coisa, né, no seu bojo, no seu conteúdo, de que tudo aquilo que Deus quer para nós, né? Então é importante, às vezes, como o irmão falou, estudar realmente o seu contexto, a sua parte histórica e a sua parte ali no grego, o que quer falar com isso, né? Para que a gente possa realmente, né? E assim compreender realmente aquilo que Deus quer para nós. E a gente às vezes deseja shalom, mas a gente só pensa que, shalom é paz, mas vai muito além da paz, né? E muitas vezes falar daquilo que nós não temos, né? Porque quando desejamos a paz, é preciso que esta esteja em nós. Veja, Jesus falando aos seus discípulos, olha, não adianta você falar de algo que você não tem. Então como é que você vai desejar a paz? E a Bíblia fala disso, né? Por isso é interessante o contexto. Como é que você vai desejar a paz também se você acordou num dia tribulado e está em pleno conflito? Eu não tenho. Então veja a questão e até isso. Por isso que o contexto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz que a palavra de Deus ela é ótima para a educação, para o ensino e para a correção. E quando ele fala do ensino, é porque realmente ela nos ensina como proceder, a como ser e pelo poder de Deus como atuar. Veja, o Apocalipse diz que nós, bem-aventurados aqueles que ouvem. Mas quando dá essa palavra ouvir, não quer só dizer que nós temos que ouvir e esquecer, mas o ouvir quer nos chamar à prática. E Tiago, no seu contexto, diz: olha, sejamos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, ouvir no significado seu, né? Quando Moisés escreve, dá o seu significado de ouvir e praticar. Porque não adianta só sermos meros ouvintes. Porque podemos ouvir e o que vai surtir em nossas vidas, o efeito de ouvir a palavra de Deus, simplesmente por ouvir. Então, o contexto de ouvir também é um contexto de ouvir e obedecer. E por que se repete? Algumas palavras, né, nós lemos e elas se repetem, são repetidas, né? Muitas vezes no mesmo significado. Por que Deus fez questão de repetir algumas coisas? Veja, quando ele vai pedir para Moisés, para que Moisés escreva as leis, ele diz assim: Moisés, escreve para que elas jamais sejam esquecidas pelo meu povo. Eu não sei quantas vezes você já saiu de casa e você se programou e tinha diversos afazeres, e mais uma vez você esqueceu de anotar, de fazer o seu checklist. E a coisa mais importante que você deveria fazer, quando você estava retornando, você lembrou que esqueceu do essencial por fazer. Veja, estou dando um exemplo mero. O que Deus quer comigo e com você é muito mais. Por isso que Ele deixou a palavra dele escrita,
para que eu e você, em meio a tantas coisas, jamais esqueçamos do seu amor e da sua graça que é para conosco, mediadora, mas acima de tudo salvadora, para todos aqueles que se achegarem. É interessante, irmão, que a repetição aconteceu também em Isaías 6,3, aonde Isaías se apresenta na presença de Deus. E é um cenário muito interessante ali, de que todos os anjos na presença de Deus, alguns voam e cobrem os pés com as asas. Esse é um cenário muito legal. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque as horas estão muito rápidas, né? Daqui a pouco a gente já está encerrando, então vou fazer um pequeno relato disso. E de que ali ele viu os anjos dizerem várias vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele ficou constrangido com aquilo, e ele, depois de ser tocado com a brasa do altar, ele também começou a dizer as mesmas palavras. Ou seja, Deus é santo, Ele é uma vez santo, mas Ele é mais santo ainda. Ele é santo, mas Ele é mais santo ainda. Ele é santo, santo, santo. Ele é acima de tudo, Ele é cada vez maior. Então aqui uma crescente, é uma crescente aqui nessa palavra, quer dizer, Deus, Ele é cada vez mais. Como você diz para uma pessoa: hoje o dia está bom, o dia está ótimo. Então quando se diz assim, Deus é santo, mas Ele é santo e santo, Ele mais ainda, Ele chega naquela plenitude. E aí você vê então na Babilônia, quando eles têm um número, a contagem dos ídolos da Babilônia, eles chegam em 666. O que é o 666? É uma busca desenfreada na tentativa de chegar ao número da perfeição, ou seja, chegar no 7. Mas quem é o 7? Só Deus é o 7, é o sétimo. Deus é santo, é a plenitude. Então, o povo babilônico, eles tentavam chegar à perfeição, eles tentavam chegar e faziam deuses e queriam com isso chegar à perfeição, mas o máximo que eles conseguiam é chegar em 666. Eles não chegavam no sétimo, e o sétimo é plenitude, é Deus. Então, aqui há uma interessante colocação sobre a repetição. Há muito, por isso que se repete, para que a gente possa entender o que realmente quer dizer, a grandiosidade daquilo que se está colocando, as bênçãos que existem naquilo. Quando falamos de perfeição, falamos de um Deus perfeito, né? Isso que o irmão está querendo dizer. O simbolismo. Eles tentavam fazer seus deuses perfeitos, mas não chegavam, porque só há um Deus que é perfeito e pleno, representado quando dá o número 7 nessa plenitude, porque Deus é pleno. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é santo e importa que o adoremos na sua santidade. E quando você lê esse texto, o que é isso? É porque você está diante de algo ou alguém que é muito mais superior e que a minha mente, a sua mente, não consegue vislumbrar a santidade desse Deus. Então, quando ele diz que importa que o adoremos na sua santidade, é você depois saber que você veja, quando Moisés estava diante da sarça, o que Deus diz para ele, já dissemos isso aqui na lição passada: Moisés, olha, tira a sandalinha dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ora, quanto tempo existia aquele lugar da sarça, onde Deus apareceu numa sarça? Veja a representatividade. Por que o lugar era o lugar que era santo? A presença de Deus o tornou santo. Por isso que importa a mim e a você, quando viermos à casa de Deus, que o adoremos na sua santidade. Ou seja, que eu e você tenhamos em mente que estamos diante do soberano do universo. E que diante dele eu e você não nos portamos de qualquer forma, de qualquer jeito, como eu imagino, mas como ele quer e como ele deve e merece ser adorado. Esse é o contexto. Esse é o texto. Essa é o que a lição quer trazer para nós, para mim e para você. Não conhecer o Deus superficial. Não conhecer o Deus por meramente conhecido, mas conhecê-lo
na sua intimidade de Deus, amigo e irmão, para mim e para você. Falando sobre os livros, já falamos sobre textos e os contextos. Falando sobre os livros, aí entra o contexto de Tiago, de Timóteo, quando falamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu lembro-me de um amigo que ele falava sempre: olha, eu gosto muito de ler só o Novo Testamento. E aquilo para mim era uma inquietação. Eu falei: mas por que não o velho? Não. O velho fala muito de um Deus arbitrário, Deus é muito tirano. E o Novo Testamento fala de um Deus de amor, só fala do amor de Deus. É verdade que o Novo Testamento vem falar um pouco mais desse Deus amoroso. Mas quando você lê o contexto de Hebreus e o contexto de Coríntios, 1 Coríntios, quando Paulo fala da longanimidade de Deus, da benevolência de Deus, que ele é tardio a irar-se, mas que ao culpado ele não tem por inocente. Veja, Deus, o que ele está dizendo? Fugiu do contexto lá, quando Deus diz para Moisés: olha, esse povo já blasfemou tanto, já murmurou tanto. E veja, se tem uma coisa que a palavra de Deus abomina, é a murmuração. Não sei para aqueles que são casados estão me ouvindo. Você imagine conviver com uma esposa ou com um marido que reclama o dia inteiro. Você já pensou? Alguém que só reclama e fica no seu ouvido: mas por que isso? Mas por que aquilo? Com Deus é mais ou menos isso, porque assim, imagina você murmurar de Deus. Não tem esse poder de criar, porque Deus já tem criado todas as coisas, Ele não tem poder sobre a vida. Então isso fica claro de que Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, Deus é aquele que tudo faz para que a gente possa ser abençoado, Deus é a nossa bênção, E o irmão falando sobre os livros aqui, então, Pentateuco, são 5 livros, e aqui mostra alguns livros históricos, mas também mostra algumas cartas, e também mostra alguns livros que são verdadeiras poesias, irmão? Veja, quando nós falamos da inspiração da palavra de Deus, é que no contexto de Novo e Velho Testamento, Deus não se contradiz. O mesmo Deus de amor que para alguns é no Novo Testamento, é o mesmo Deus de amor do Velho Testamento. É aquilo que nós falamos: Deus é santo e importa que o adoremos na sua santidade. Não adianta eu falar de um Deus e querer adorar esse Deus da mesma forma, É a mesma coisa que falamos com respeito à religião favorável a mim. Algumas pessoas têm uma religião que são favoráveis a ela. E como funciona isso? Não é obediência àquilo que a palavra de Deus pede, mas é adequar a palavra de Deus àquilo que eu quero que a minha vida seja. Aí não dá para andar com Deus, porque a Bíblia diz, João escrevendo, dizendo, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, logo o amor do Pai não pode estar nele. O que eu quero dizer com isso aqui? Não é o que eu quero, mas é o que Deus pede. Mas por que foi assim? Olha, coisas que não nos foi revelado, saberemos na eternidade, mas Deus determinou, ponto. Quando Deus pede para que eu e você façamos, faça, não questione. Primeiro, porque com Deus não tem questionamento. Eu estava conversando com outra pessoa que falou assim: olha, mas por que eu tenho que comer determinada coisa que eu não gosto? Porque Deus determinou e ponto. Se você gosta ou se eu não gosto, aí eu e você. Mas Deus determinou porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando Ele diz: não ande por determinados caminhos, é porque Ele sabe. Veja o exemplo de Israel no passado. É porque Ele sabe que eu e você, e o nosso coração é enganoso, já disse isso em Jeremias, capítulo 17. Enganoso é o coração do homem. Então, quem conhece mais? Eu ou Deus que me criou? O Deus. Então, quando Deus pede, não faça, não faça. Quando Ele pede, não vá, não vá.
Quando ele diz não coma, não coma. E quando ele diz coma, coma. Ponto final. E se você quiser um exemplo disso, leia o capítulo de Daniel primeiro e o segundo e veja por que Daniel foi tão bem sucedido quando estava escravo na Babilônia. Então, amigos e irmãos, concluindo a minha fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo um Deus de amor procurando a mim e a você para salvar. Essa é a procura de Deus e ela é constante. Isso está escrito em qualquer língua, em qualquer interpretação, em qualquer tradução. Porque Deus é amor e o seu amor é universal. Seja em qualquer língua, né? Alguém escreveu essa música dizendo que o amor em qualquer língua traz união. E a união só pode ser provida pelo poder de Deus na sua vida. Esse é o contexto da nossa lição de hoje, falando sobre o texto, contexto, palavras, compreensões a respeito da palavra de Deus. E se você quiser aprender mais, estude a palavra de Deus, use uma concordância, use um dicionário. Temos várias ferramentas, irmãos. Nos nossos dias, a tecnologia, se você colocar uma palavrinha lá no Google e pedir, ele vai te trazer inúmeras formas de contexto da palavra, do que se deu. Podemos cavar, use a Bíblia como um tesouro escondido. Vá atrás, peça ao Espírito Santo. E aí, isso que eu queria falar, que não podia deixar de falar. Quando entendemos a palavra de Deus, ela é diferente para mim, eu tenho que ser um expert em línguas? Não. Eu e você vamos compreender a palavra de Deus quando nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo. Esse é o maior condutor para interpretarmos a palavra de Deus. Eu posso não ser eloquente, posso ser simples, mas quando eu me colocar nas mãos de Deus, pedir para que o Espírito me dirija, eu vou entender o texto e o contexto dado na palavra de Deus. Se você é amante da poesia, você tem na Bíblia poesia. Se você é amante da história, você tem na Bíblia também histórias. Deus escreveu os livros realmente inspirados para que a gente pudesse ter acesso a eles. Se você gosta de cartas, Deus inspirou Paulo a escrever as cartas. Se você gosta de profecias, Deus inspirou profetas para que escrevessem profecias, para que a gente pudesse conhecer cada vez mais. Esse Deus de amor, quando você começa a meditar na sua palavra, nas suas santas escrituras, você vê que nada é obra do acaso, que a Bíblia ela é sagrada, que a Bíblia ela contém preceitos que levam à salvação, que a Bíblia ela é o livro de Deus, a carta de Deus escrita a nós, e nós devemos amar as palavras de Deus. E como o irmão falou, se a gente tem dificuldades, Timóteo fala, segundo Timóteo, que a gente deve pedir a Deus sabedoria para compreender as suas palavras, o que elas se disseram espiritualmente. Então a gente tem que chegar a Deus com humildade, colocar a nossa pequenez, as nossas dificuldades, e o Espírito Santo de Deus ele virá sobre nós e nos auxiliará. Foi isso que Jesus disse. Então que nós possamos realmente ter a palavra de Deus como o nosso guia nesta vida, e que nós possamos, através da palavra de Deus, podermos chegar à salvação. Amém. Vamos nesse momento ouvir mais uma mensagem musical com a nossa irmã. Que Deus possa ser louvado neste momento. Caminhando em
Esse é o nosso Salvador, é uma fonte de vida que faz vida. Antes de partirmos para a oração final, de irmos fazermos a oração final, alguns recadinhos que eu gostaria de deixar com você nessa manhã. Nós temos a nossa sala de estudos, que chama-se aí no Facebook. E se você quiser convidar alguém, algum amigo para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, estudos bíblicos, advir.com, advir.estudosbíblicos.com. Nós temos deixado aqui pedidos de oração. Se você tiver algum pedido especial, escreva aí no Facebook para nós, e nós vamos, com muito carinho, orar por você, por alguém que você queira, por algum familiar, alguma dúvida que ficou da lição, ou seja, mesmo que não seja da lição, escreva para nós aí no Facebook, e nós teremos o prazer e o privilégio de ajudá-lo. Não sabemos tudo, mas o que soubermos, responderemos. O que não soubermos, pesquisaremos para melhor atender. Quero pedir, irmãos, que todos nós estejamos unidos em oração por esta pandemia, por aqueles que foram infectados, alguns dos nossos irmãos, ficamos sabendo que foram acometidos dessa enfermidade. Orem pelas nossas autoridades de saúde, pelos nossos governantes, para que Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, coloque a sua mão. Algumas igrejas já estão se programando para as suas atividades. Nós retornaremos, mas enquanto não acontece, esse é o nosso canal de comunicação com cada um. Esse é o momento de orar. Nunca foi tanto a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de orarmos,
jejuarmos para colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Esse momento, porque não sabemos o que virá. E se há um momento de preparo, diz a serva do Senhor, este é o momento e não há outro. Portanto, ore. Eu e você devemos orar e orarmos uns pelos outros, porque muito em breve havemos de sair das cidades, porque o tempo não nos permitirá mais vivermos aqui e seremos guiados pelo Espírito do Senhor. Ore, peça a Deus iluminação do seu Santo Espírito e que Deus abençoe você e que no próximo sábado, se assim for, da graça dele, estejamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Um bom restante de sábado, uma boa semana a todos. Antes, porém, vamos à oração. O irmão Antônio vai orar. Então, rogamos para que as bênçãos de Deus permaneçam conosco e com cada um dos irmãos. Oremos. Pai Santo e misericordioso, neste momento, Senhor Deus, curvamos as nossas mãos, reconhecendo, Senhor Deus, que somos pequenos, Pai, e necessitamos da Tua graça e Salvador, Pai. Nesses momentos difíceis onde nós estamos vivendo, Pai, sabemos que a Tua mão forte nos tem dirigido, Pai. A Tua Santa Bíblia, Pai, ela tem nos guiado, através do Teu Santo Espírito, ela tem nos guiado assim como o farol guia as embarcações, Senhor Deus. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor possa direcionar a Tua igreja a um porto seguro. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas que se encontram, Senhor, acamadas, essas pessoas que se encontram fracas na fé, Pai. Que o Senhor possa animá-las. Que o Senhor possa fazer com que o Teu rosto possa resplandecer sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. E anima-os, Pai querido, para que possam levar as Tuas palavras santas, para que possam abrir o Teu Evangelho e assim vidas serem transformadas aos Teus pés. É para isso que estamos aqui nesta terra, Pai. Se o Senhor nos conserva ainda aqui, é porque este é o propósito. Devemos levar a Tua mensagem àqueles que não Te conhecem, Pai. Através da Tua Santa Bíblia, temos a certeza que o Teu Santo Espírito estará direcionando pessoas à salvação. Abençoe esta igreja aqui do Jardim Paulista, os membros, a direção, que o Senhor possa fortalecê-los na fé, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa proteger, Senhor Deus, de todas as ciladas do inimigo, que o Senhor possa, Senhor, nesses últimos dias levantar, Senhor Deus, pessoas inspiradas, pessoas que queiram e sintam arder em seus corações, Pai querido, fogo do Espírito Santo. Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Fica conosco neste santo sábado. Nós Te pedimos, não que mereçamos, mas é nos méritos de Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom restante de sábado a todos.